Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar sobre a utilização da Polybar aqui no HubSLoft WM. Por padrão, o HubSLoft WM já tem um painel. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhum, vocês viram no vídeo passado que eu não utilizei esse painel padrão, mas ele tem sim um painel padrão, que você encontra inicialmente lá em etc xdg HubSLoft WM, que é esse aqui, panel.sh. O que você precisa fazer para fazer esse painel funcionar, primeiramente, é levar ele lá para .config/HubSLoftWM. Então, tudo que a gente precisa fazer aqui é repetir aqui esse comando. Deixa eu botar aqui um panel.sh e aqui um copy, né? E aí você vai levar isso aqui lá para .config/HubSLoftWM. No caso, eu já fiz isso. Então, se eu entrar aqui em .config/HubSLoftWM, você vai ver que eu já tenho aqui o panel.sh. É um arquivo executável e aí para fazer ele funcionar, a gente precisa de um pacote. Esse pacote é chamado de Dizen2, que seria Dzen2. Para fazer a instalação, você procura nos repositórios da sua distro, provavelmente vai ter, aqui no caso você está vendo que tem e que já está instalado. Para fazer a instalação aqui seria sudo xbps install Dizen2, no caso meu alias, né, que seria o XL, ele vai pedir aqui a minha senha. Se você utiliza o Arch Linux ou uma distro baseada no Arch Linux, você bota sudo pacman-s Dizen2. Se você utiliza uma distro baseada no Debian, você bota sudo apt install Dizen2. Eu acho que vai ter em todas essas distros, tá? Então não se preocupe muito com isso. E aí depois que você fizer isso, você pode desmarcar lá no arquivo de configuração. Então se eu entrar aqui em Auto Start, você vai ver que o meu está aqui marcado, ó, a parte do Find the Panel. Você pode desmarcar isso aqui. Se eu desmarcar isso aqui tudo, você vai ver que se eu der um reload agora, vai aparecer ali em cima um painelzinho pequenininho. Você pode mexer nas configurações dele e tal para fazer ele funcionar. No caso, eu não gostei muito desse painel. Eu achei ele feio. Achei ele simplesmente feio. Não tem muito o que fazer. Então o que eu fiz? Eu marquei ele e fui atrás de um painel para utilizar. No vídeo passado vocês já viram que eu estava utilizando a Polybar. E sim, tem como fazer a Polybar funcionar. E para fazer ela funcionar é bem simples. Você pode simplesmente colocar aqui na parte de Start, né? Vou botar aqui Polybar Example. Dar um save aqui, ó, e você vê que a Polybar já vai aparecer ali em cima. Só que você está vendo que ela está funcionando muito perfeitamente. E na verdade ela não começa funcionando assim, tá? Você vai fazer tudo o que você gosta de fazer numa Polybar comum. Você vai colocar módulos, você vai fazer tudo por padrão. O que difere da utilização aqui do HubSLoft WM para o i3 e para o BSPWM é que você precisa de algo para fazer os módulos aqui das áreas de trabalho funcionarem. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu arquivo de configuração da Polybar para mostrar para vocês. E se você ainda não instalou a Polybar, tudo que você precisa fazer é fazer o processo de instalação, sudo xbps install Polybar. Provavelmente vai ter na distro que você utiliza, no meu caso aqui tem. E aí, para mover o arquivo de configuração da Polybar lá para .config, primeiro você precisa criar a pasta da Polybar lá em .config. Então você vai dar um mkdir .config Polybar, se você não tiver feito ainda. E depois que você fizer, tudo que você precisa fazer é dar um copy user share doc Polybar config. E aí você vai levar isso aqui lá para .config Polybar. Feito isso, você pode fazer, como eu falei, as modificações que você quiser. Você pode colocar o módulo que você quiser, colocar as fontes que você quiser. É todo um processo normal. Como vocês estão vendo aqui, ó, tudo normal. Coloquei aqui as fontes que eu utilizo, coloquei aqui os módulos que eu quero utilizar e tudo mais. Mas no caso do HubSLoft WM, a gente precisa desse módulo aqui chamado EWMH. Se eu excluir isso aqui, por exemplo, você vai ver que se eu der um refresh aqui agora, ó, sumiu ali em cima. Não está mais aparecendo as áreas de trabalho. A gente precisa desse módulo. E esse módulo você vai adicionar normalmente aqui no seu arquivo de configuração. Você vai colocar módulo EWMH e vai colocar tipo igual interno /workspaces ou internal /xworkspaces, para ficar mais bem explicado. E aí você vai colocar as características para isso. Por exemplo, pin workspace a gente vai colocar como falso, mas a gente vai habilitar o clique e o scroll, e também o reverse scroll. Então eu posso clicar aqui, ó, numa segunda área de trabalho, que ele me leva para uma segunda área de trabalho. E aí você vai também definir o nome, né, para cada uma dessas áreas de trabalho.
No meu caso, como vocês estão vendo, eu coloquei simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Você pode colocar o que você quiser aqui. Você pode colocar, se você quiser, Unicode. Você pode pegar os Unicodes que eu coloquei aqui, por exemplo, no de volume e aqui no de hora. Você pode colocar aqui. Você pode fazer como você quiser. Como eu falei, é um uso normal da Polybar, com exceção de que você tem que adicionar esse módulo. E aí você vai botar o formato, label state, e você vai botar o monitor, né? Label monitor, porcentagem, name porcentagem. Isso aqui você não precisa mexer muito. Você vai mexer mais nas configurações de cor e tudo mais. Por exemplo, aqui a gente tem Label Active Foreground. Seria basicamente isso aqui, ó, a área de trabalho que está ativa. No caso, como vocês estão vendo, a que está ativa para mim aqui é a primeira área de trabalho. Então, a cor do texto vai ser essa aqui, enquanto a cor do background vai ser essa aqui. Se eu fizer qualquer modificação aqui, ó, por exemplo, botar aqui tudo zero. Botei aqui tudo zero e dei um refresh, ó, você vai ver que o fundo ali vai ficar todo preto. Então, essas são as modificações que você vai fazendo. O primeiro, como eu falei, é da parte de área de trabalho ativa. E embaixo a gente tem a da parte da área de trabalho que está ocupada, mas ela não está ativa. Então, por exemplo, a quinta área de trabalho ali está com o OBS aberto e ele não está sendo utilizado. Se eu modificar aqui o background para ser, sei lá, o mesmo aqui que eu utilizo no ativo, vai ficar igual. Então eu não vou conseguir diferenciar, eu preciso dessa diferenciação aqui. E aí você vai colocar também um de urgência aqui. O da parte de urgência eu não modifiquei muito aqui, eu deixei por padrão. E a parte aqui de empty, a gente faz as modificações também para que sejam os que estão vazios. Então, por exemplo, o background das áreas de trabalho que estão vazias, eu não modifiquei, eu deixei da mesma cor do painel. E o foreground eu modifiquei para ficar com essa cor mais clara aqui. Tá bom? Então é simplesmente isso aqui que você precisa fazer. Se você quiser copiar o que eu utilizo, eu tenho aqui no meu GitHub, vou entrar para mostrar para vocês, aqui na parte de repositórios, eu tenho aqui, ó, no Hubsloft WM, Polybar. Eu coloquei somente aqui no Hubsloft WM, porque esse é um arquivo de configuração que eu estou utilizando, que está certinho para vocês copiarem se vocês quiserem. Porque eu não estou utilizando em 3 nem BSPWM. Então, se eu tiver alguma coisa aqui, ó, do BSPWM, não tem. E 3 aqui, também não tem. Eu estou utilizando essa Polybar simplesmente para o Hubsloft WM, porque vocês viram que eu utilizo outros painéis. Se eu quiser utilizar, por exemplo, no i3, eu utilizo o Bumblebee Status. Se eu quiser utilizar no Awesome WM, eu utilizo o próprio painel do Awesome WM. Atualmente eu não tenho utilizado painel nenhum, tá? Mas, enfim, deu para entender como funciona. E aí você coloca o módulo aonde você quiser. Eu coloquei o módulo aqui do lado esquerdo porque é o padrão. Mas eu posso vir aqui, ó, e colocar esse módulo EWMH no centro. E aí quando eu der um refresh, eu vou ter as áreas de trabalho aqui no centro. Se eu quiser, eu posso colocar aqui embaixo. EWMH. E aí ele vai aparecer no canto de cá, ó, como vocês estão vendo. Tá bom? Então, é basicamente assim que funciona para fazer a Polybar funcionar no Hubsloft WM. E aí depois, como eu falei, você precisa adicionar lá na parte de Auto Start, lá no seu arquivo de configuração do Hubsloft WM. Mas de resto, é simplesmente isso aqui. E aí para encerrar, eu já estava quase encerrando o vídeo, mas eu lembrei disso aqui. Quando eu fiz esse processo todo aqui do EWMH, aconteceu um bug para mim. O bug foi o seguinte, ele criou um workspace 0 aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui no workspace 1 e se eu botar aqui super 2, ele vai me levar para o segundo workspace, padrão. Mas o que estava acontecendo era o seguinte, se eu apertava super 1, ele me levava para esse workspace 0 que estava aqui e que não tinha nada, ele é simplesmente um espaço aqui em branco. E aí se eu apertava super 2, ele me levava para o workspace 1. Se eu botasse super 3, ele me levava para o workspace 2 e por aí vai. Isso acontece porque é um bug que deu no X-Workspaces. Então, se eu entrar aqui no novo terminal e rodar o seguinte comando, xprop-root _net _desktop _names, e aí, _net _number of desktops, vai aparecer isso aqui, tá? E aí aqui tá certo, vocês estão vendo. São 9 workspaces, do 1 ao 9, tá certinho. Mas o que aconteceu? Como eu falei, é um bug que eu nunca vi, muito estranho. Para mim, estava aparecendo um workspace 0 aqui, que remetia ao workspace do Awesome WM. Vocês já devem ter visto, até em vídeos mais antigos meus aqui do canal, que quando eu tenho um painel no Awesome WM, aqui em cima mostra televisõezinhas.
Deixa eu até entrar aqui numa outra área de trabalho e abrir aqui o Firefox para mostrar para vocês isso. Vocês provavelmente já devem ter percebido isso em algum vídeo que eu utilize painel. Eu vou ter que achar um que eu utilize painel aqui, mas enfim. Por exemplo, esse vídeo aqui, vocês estão vendo que eu utilizo aqui, ó, deixa eu até botar em tela cheia, umas televisõezinhas aqui, ó, no local dos workspaces. Por algum motivo, bugou para mim, e aí o primeiro desses workspaces ficou aparecendo aqui como se fosse o primeiro workspace. E aí o 1 passou a ser o 2, o 2 passou a ser o 3, o 3 passou a ser o 4, e por aí vai. Como é que eu resolvi esse problema? Eu resolvi esse problema entrando no rc.lua e indo na parte de tags, né, que eu falei para vocês, que é onde eu coloquei. E aí tudo que eu precisei fazer foi modificar aqui, ó, para 1, 2, 3, 4, 5, 6 normalmente. Não sei se esse bug vai acontecer com vocês, mas aconteceu simplesmente por conta de um Unicode. É algo simples. Vocês estão vendo que é algo simples, é algo meio bobo, mas que acabou bugando o X-Workspaces. Depois que eu desfiz isso, eu simplesmente dei aqui novamente o mesmo comando e aí apareceu certinho. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E aí funcionou perfeitamente. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje de como utilizar a Polybar aqui no Hub Lift WM. Se você quer saber como personalizar a Polybar, tem uma série aqui no canal também sobre isso. Tem vídeos sobre a Polybar no BSPWM, enfim. Tem muito conteúdo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui um like, se inscreve aqui no canal. Deixa aquele comentário se você já utiliza a Polybar no Hub Lift WM, se você utiliza, né, o Hub Lift WM. E até a próxima.